No contexto da iniciativa da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa de fazer entrevistas para o seu arquivo histórico, hoje trocamos aqui um bocadinho os papéis e serei eu que, enquanto Presidente da Associação Académica, farei as perguntas ao Sr. Diretor. Por isso, a primeira pergunta que eu gostava de lhe dirigir é, tendo em conta o seu percurso político na Faculdade de Direito, e não ser esta a primeira vez que exerce o cargo de Diretor, quais são as maiores diferenças que aponta da primeira vez que foi Diretor e atualmente? Em primeiro lugar, boa tarde, Joana. É um gosto estar a falar contigo, agora gravado, mas na sequência de muitas conversas que tivemos. A resposta é simples. Eu fui subdiretor de vários diretores, cheguei à direção já com alguma experiência daquilo que era a direção, exerci sempre os cargos dentro daquilo que está fixado nos estatutos, portanto fui concorrendo e sendo eleito. Aliás, tenho algum orgulho no facto de sempre que me candidatei fui eleito, e sempre que me candidatei fui eleito pela unanimidade dos estudantes. Isso é uma coisa que me deixa sempre muito satisfeito, porque acho que os estudantes são uma parte essencial da Faculdade de Direito de Lisboa, e estabeleceu-se uma relação intergeracional. Eu já fui professor e trabalhei com pais de estudantes atuais que também são dirigentes associativos, e portanto pode-se dizer que cruzei as várias gerações de estudantes da Faculdade de Direito e pude sempre contar com os meus programas, as minhas ideias, contaram sempre com a unanimidade dos alunos da Faculdade, dos estudantes. Quanto à pergunta, as diferenças são abissais. Nós tínhamos uma faculdade que, embora permaneça com algumas linhas institucionais que são as mesmas, o ambiente académico degradou-se um pouco. Degradou-se porque a faculdade cresceu imenso e não se preparou em termos de estruturas para o crescimento que teve. Isso redundou num improviso constante. Fomos a correr para a reforma de Bolonha, diminuímos o número de aulas práticas, prejudicando a avaliação contínua. Foi uma má opção. Devíamos ter diminuído o número de disciplinas, em vez de ter diminuído o número de aulas. Também fomos um pouco a correr para as adaptações feitas pelo professor Mariano Gago na reforma do Estatuto da Carreira Docente, do regime jurídico das instituições de ensino superior. Portanto, a faculdade é mais reativa que outra coisa. E isso faz com que o planeamento não seja propriamente o nosso forte. E isso faz com que depois as consequências se sintam. Em cima disso tudo, apesar da excelente gestão da professora Paula Vaz Freire no período da pandemia, e deixo aqui uma homenagem, aliás, tive a ocasião de homenagear a professora Paula Vaz Freire logo que tomei posse, a pandemia causou estragos que estão ainda por avaliar, mas na Faculdade de Direito são mais ou menos recenseáveis. E por isso o ambiente académico piorou, muitas pessoas de grande qualidade para poucas vagas de progressão na carreira, e por isso agora o que estamos a tentar fazer é aumentar o número de concursos, fazer com que o ambiente académico fique um pouco mais distendido e que nós possamos recuperar um pouco a ideia de que a faculdade é um sítio onde vale a pena trabalhar, onde vale a pena investir, onde as pessoas que querem fazer carreira devem dedicar a sua vida e ter orgulho, e sei que todos têm, em ser professores da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Finalmente, a faculdade tem, hoje ainda, a condução do ensino jurídico no país. Eu tenho a certeza, pode dizer, mas está a falar enquanto diretor da Faculdade de Direito. Não, a Faculdade de Direito é reconhecida, e eu posso dizer isso em virtude de alguns outros cargos que exerço, a Faculdade é reconhecida como sendo um modelo de contraditório, de abertura, de compromisso de ensino público, de missão de magistério universitário. Portanto, a nossa posição no ensino jurídico em Portugal é uma posição cimeira, continuamos a ter essa posição cimeira. Na Universidade de Lisboa as coisas são um pouco diferentes, porque, como se sabe, depois da fusão temos tido algumas, como é que eu ia dizer, uma menor presença na reitoria, mas isso não é da Faculdade de Direito. Os reitores escolhem as suas equipas reitorais de acordo com os seus programas, escolhem os perfis das pessoas que devem colaborar com eles e, portanto, não se trata de uma coisa que tenha a ver com a Faculdade de Direito, mas é importante que a Faculdade de Direito possa vir a ter no futuro uma maior presença na Universidade de Lisboa. Certo. Quanto à própria ideia de ensino superior, existe muito a distinção de quem acredita que o ensino superior deve preparar para o mercado profissional
ponto final, e quem veja ainda o ensino superior como também aquilo que é o seu propósito primordial, que é de facto a parte mais científica e de investigação e efetivamente de ensino. As próprias instituições de ensino superior, também devido às alterações legislativas, como o próprio RGES, que caminha mais no sentido de aplicar às instituições de ensino superior princípios da gestão privada, eu, pessoalmente, penso que estamos a perder muito essa característica do ensino superior com a componente de investigação e ensino em si, e estamos a ver as instituições mais como preparação para o mercado profissional. E gostava de perceber qual é que é a perspectiva do professor quanto a este tema. Ora bem, eu tenho em vários programas que apresentei à escola e que felizmente foram sufragados com largas maiorias, tenho um entendimento da missão de ensino público que é as faculdades de Direito de Lisboa, não são a de Lisboa as outras, mas esta sobretudo, não é uma escola de formação profissional. Nós temos que chegar a um bom porto. Não podemos ignorar a realidade, a prática, e daí que eu tenha proposto, e está a ser aceito pela escola, uma forte ligação ao mundo judiciário. É importante que procuradores, magistrados judiciais, notários, conservadores, as várias profissões jurídicas ou forenses, ou como se queira chamar, tenham uma ligação fortíssima à sua escola. Portanto, não há dúvida que nós ensinamos direito para ele ser bem criado, legisladores, interpretado e aplicado, magistraturas, etc. Portanto, não há dúvidas sobre isso. E também não há dúvida que a única forma de conseguir uma boa justiça é fazer um equilíbrio entre a teoria e a prática. Se não houver um equilíbrio entre a teoria e a prática, a coisa vai abaixo. Agora, qual é a função primordial de uma faculdade, sobretudo de uma faculdade de ensino público? É dar conhecimentos jurídicos de qualidade. E os conhecimentos jurídicos de qualidade partem de uma boa cultura jurídica. E uma boa cultura jurídica é investigação, nem sempre aplicada, investigação, uma boa teorização. Não há possibilidade nenhuma de o direito se ingrar senão sob uma boa base teórica. Se não tiver uma boa base teórica, não há bom direito, e nessa medida eu tenho me oposto à consideração da faculdade como uma escola que forma profissionais, ou como diz a lei, forma para as competências. Eu aqui não ensino competência nenhuma. Eu dou conhecimentos, etc. Agora, claro, temos um departamento de saídas profissionais, temos. O departamento de saídas profissionais tem sido uma aposta, pelo menos das minhas direções, tem sido uma aposta. É importante renovar, melhorar, fazer com que os alunos possam se inscrever, possam fazer estágios. Tenho assinado centenas de protocolos de estágios, quer para os tribunais, quer para os escritórios de advocacia, empresas, etc. Agora, fechando um bocadinho aqui esta dispersão da resposta, a Faculdade de Direito nunca será uma escola de formação de advogados, juízes ou de quem quer que seja. A faculdade ensina juristas, forma juristas, o perfil de um jurista tem uma forte componente teórica. Nunca mais na nossa vida temos esta disponibilidade de tempo e de cabeça para estar sentado 50 minutos, após 50 minutos, a ouvir professores a transmitirem oralmente uma determinada matéria. E, portanto, manter-nos-emos como uma faculdade de Direito que ensina para formar juristas e não que existe para formar profissionais. Certo. Quanto àquelas que têm sido as reivindicações estudantis, nomeadamente quanto à questão da revisão do RGES, que está a ir em sentido contrário de muitas daquelas que eram as nossas tomadas de posições, nomeadamente a nível de representatividade estudantil, quanto ao próprio financiamento do ensino superior, ou seja, o facto do financiamento para cada instituição de ensino superior ser aprovada por portaria anual e não tendo em vista também um planeamento das próprias instituições, consagrando aquela que é a autonomia das instituições. Eu queria também perguntar se é facto que muitas das vezes são lutas estudantis, se não deveria existir também, por parte das próprias instituições de ensino superior, maior reivindicação junto dos órgãos competentes, porque são questões que também afetam as instituições em si, nomeadamente pelo facto de existir cada vez mais uma precarização da carreira docente, que também é uma questão que está ligada ao próprio financiamento do ensino superior, e se as próprias instituições não deveriam também estar presentes nessa luta e não apenas os estudantes.
Bom, em primeiro lugar, deixa-me dizer-te que estamos presentes nessa luta, mas de forma diferente dos estudantes, são gerações diferentes. Os estudantes têm as suas maneiras de fazer as coisas e nós conhecemos-las bem, e vocês conhecem menos bem as nossas. Enquanto presidente do Conselho das Escolas de Direito, a nível nacional, nós temos de facto tido uma posição bastante crítica, para não dizer mesmo de oposição, às mudanças que estão a ser feitas. A legislação vigente já era alvo de uma crítica muito arguta e muito dirigida dos diretores das faculdades de Direito àquilo que estava vigente. Aquilo que está a ser proposto é exatamente pior àquilo que existe. E, portanto, estou a par daquilo que os estudantes têm dito sobre essa matéria. Nós temos uma visão um bocadinho mais institucional, como é evidente, mas a nossa visão é uma visão que mostra, primeiro, o fracasso absoluto das políticas públicas que saíram daquilo que ia ser dito. A reforma do Mariano Gago foi muito boa para a ciência, foi menos boa para as universidades em alguns aspectos, e nós temos um governo, este governo, sobretudo este ministro, parece estar a cair um bocadinho, só porque é académico e tal. Um professor, quando vai para um governo, não se pode reivindicar de professor. Ele está lá como ministro. E, portanto, não é, enquanto exerce a função, não é colega. Até porque o sentir da universidade, sobretudo das faculdades de Direito, no caso, vai muito ao arrepio daquilo que são as concessões do ministro. O governo tem legitimidade para legislar como entender, é para isso que existem eleições, existe política, ele está a fazer aquilo que lhe compete e que cabe à ideia que ele tem. Eu estou convencido que o Sr. Ministro não está a fazer legislação para piorar, ele está a fazer legislação porque pensa que está a melhorar. O problema é que não basta o argumento do império. É preciso ouvir o argumento da autoridade, e não pode ser o governo andar a pescar na academia os académicos que lhe são convenientes para ouvir e dizer ouvimos a academia. Ouvir a academia significa que é a academia que escolhe os seus representantes. Portanto, cada faculdade de Direito elege os seus diretores e os diretores elegeram o presidente do Conselho das Escolas. E que fique claro que nós temos escrito, e também o CRUP, o Conselho de Reitores das Sociedades Portuguesas, nós temos uma perspectiva muito crítica daquilo que está a ser feito. Porque aquilo que está a ser feito é, em vez de voltarmos um bocadinho às características identitárias da Lei da Autonomia de 82, salvo erro, o professor Jorge Miranda escreveu muito sobre isso, nós tínhamos uma autonomia real, quer a universidade, quer as escolas. Agora o que nós temos é menos autonomia face à universidade, a reitoria das universidades, as reitorias, fazem legislação que acham que deve uniformizar aquilo que se aplica às escolas. A universidade deve ser um aglomerado de escolas que está toda sob a mesma batuta de regulamentos e tal, como se ensinar Belas Artes e Direito, Economia e Matemática fosse a mesma coisa, como se a cultura histórica e académica de cada uma destas comunidades universitárias fosse igual. E, portanto, esta ideia de, em vez de harmonizar, uniformizar, primeiro dentro da universidade, retirando a autonomia às escolas, e depois retirando a autonomia às universidades, como? Através da burocratização. Nós estamos sujeitos a uma burocracia imensa, a inspeções a toda a hora, que a única coisa que fazem é minar a possibilidade da autonomia. E qual é a melhor maneira de minar a autonomia? É pôr as faculdades à míngua. É a lei do financiamento, é obrigar as faculdades a porem verbas ao serviço de ação social escolar. Dou os parabéns, a própria Associação Académica do Estado de Lisboa tem uma ação social muito forte, a faculdade também o faz através dos alunos das bolsas de mérito social. Portanto, nós estamos a pôr recursos que cabe ao Estado de colocar, e toda a gente sabe, não vale a pena dar boas aberturas de telejornal e o Sr. Ministro fazer entrevistas onde não há contraditório nenhum, e a maior parte dos jornalistas faz perguntas porque não conhece a realidade das escolas, porque as perguntas são feitas, não arranham o Ministro, não é? E, portanto, estamos em situação de subfinanciamento, estamos com uma legislação completamente caduca, estamos a impedir a universidade de crescer, porque houve uma ideia, em certas alturas, de algumas elites bem pensantes, que nas faculdades somos todos os malandros e andamos aqui a fazer coisas e proteger-nos aos outros, então é preciso muitas inspeções e tal. Não, o princípio é liberdade e autonomia, responsabilização para quem usou a liberdade e a autonomia para fazer aquilo que não devia e que não serviu ao interesse da escola. Portanto, respondendo, nós estamos também na luta por melhor legislação, por melhor administração, por melhor financiamento, mas temo que estes procedimentos muito burocráticos e amolecidos da democracia institucional
estejam a minar a possibilidade de termos melhores leis, porque é muito difícil, fora daquilo que já está estabelecido, mostrar que o caminho é mau, que o caminho é péssimo, e por mais que se fale, nenhum jornalista, até isso mostra o estado do jornalismo em geral, mas sobretudo do jornalismo académico, nenhum jornalista vem cá, a não ser quando um primeiro-ministro ou um ministro vem cá, sobretudo se for o ministro do Trabalho, e estivemos a discutir o pacote laboral, se for o ministro das Finanças, e estivemos a discutir o orçamento, aí a comunicação social aparece, mas não para falar de nós, para falar do senhor ministro ou com o senhor ministro que vem à faculdade. E o senhor ministro também nos faz essa graça de vir cá dizer qualquer coisa em virtude da agenda ir embora a correr. E, portanto, poder-se-á dizer que um país que não olha para a sua universidade com um bocadinho mais de respeito e de consideração tem depois os políticos que merece. Muito bem. Para terminar, gostava que o professor fizesse um balanço daquilo que foi até agora o seu percurso na Faculdade de Direito, o que é que ainda falta fazer e o que é que se propõe ainda a fazer no seu mandato, e também se o resto do tempo que passará na Faculdade de Direito será também ao lado dos estudantes, no sentido de assegurar que a representatividade estudantil, numa altura onde existem vozes que dizem que deve ser diminuída, se esta deve se manter, e os estudantes devem ter um papel ativo também junto da direção e na construção da escola. Bom, essa pergunta vai ter que ter 3 respostas diferentes. A primeira, o meu percurso na Faculdade de Direito. Eu sou licenciado pela Universidade Católica, embora a minha irmã tenha estudado cá e eu tenha vindo sempre estudar para a Faculdade de Direito. Eu entrei na Faculdade de Direito em 85, como assistente estagiário. Fiz o meu percurso todo na Faculdade de Direito de Lisboa e dediquei a minha vida à Faculdade de Direito. E um dos maiores orgulhos que tenho na minha vida, além da minha família, claro, mas isso agora não é chamado para aqui, é dizer que sou professor da Faculdade de Direito. E isso basta para resumir o percurso de uma pessoa. Sou professor da Faculdade de Direito de Lisboa. Depois, quanto à forma como fiz o percurso, fiz um percurso normal, como todos os outros, fui-me candidatando, fui andando, fui fazendo a minha carreira e progredindo na carreira. A parte política sempre foi mais interessante, porque sempre estive na política da faculdade, sempre me candidatei, mesmo quando estive fora, mal voltei, fui eleito para o Conselho Geral, candidatei-me e fui eleito para o Conselho Geral, portanto tive sempre a sorte de me candidatar e as minhas propostas terem merecido aos meus eleitores a confiança para ser eleito. Portanto, tenho no plano político também a satisfação de me encontrar muito ligado à comunidade académica. Quanto ao percurso institucional, como é que vai ser o resto do mandato? O resto do mandato vai ser exatamente como foram os anteriores. Vai ser um mandato que procurará resolver os problemas cotidianos da escola. Sei que o Fénix é uma forma de organizar a vida da escola, mas todos sabem que ninguém elegeu o Fénix. O diretor da escola tem que estar muito atento àquilo que a vida entorta. Não vale a pena ir para as aulas ensinar que devemos usar a equidade e não soluções gerais e abstratas para tudo. E, portanto, eu estarei sempre atento, foi sempre assim que fiz e farei até ao fim, estarei atento a um estudante, a um professor, a um funcionário que chega ao pé de mim e diz: se o professor metia um requerimento, foi chumbado pelo Fénix, foi chumbado ali e acolá, mas queria que me ouvisse. Olha, o problema é este, é muito específico. E eu poder resolver o problema que me está a ser colocado à frente. Portanto, isso é uma marca de todos os meus mandatos que vai manter-se até ao fim. Segundo, vou continuar a olhar para aquilo que são as reivindicações dos estudantes, e como tu sabes até pela tua experiência como presidente, o que eu concordo, o que eu discordo, com a mesma frontalidade com que sempre me pautei na minha vida política aqui na faculdade. Tudo aquilo que eu estiver de acordo farei, e tudo aquilo que estiver em desacordo, depois vou-me opor. Isso diz respeito a todos os corpos da escola, porque são linhas de força e de orientação, até ideológicas, que mantenho. Relativamente à posição dos estudantes e da representatividade dos estudantes no Conselho da Escola, que é fundamental porque é o órgão que elege o diretor, etc. Eu estou no meu último mandato, estou farto de dizer, e às vezes até se pensa, mas está a dizer tantas vezes, até parece que tem alguma vontade de repetir. Não, estou a dizer muitas vezes, porque há alguns professores, talvez por resquícios daquilo que se passou na eleição anterior, na última, põem muito em causa, se o professor Vera Cruz. Primeiro, não posso voltar a candidatar para um próximo mandato porque fiz 2 seguidos. Depois, porque ainda podia candidatar, porque ainda vou em tempo,
ainda vou em tempo de poder me candidatar outra vez. Mas também a minha decisão foi de não voltar a candidatar-me a diretor da Faculdade de Direito. Queria dizer que sobre a representatividade de estudantes, eu acho que podemos estar relativamente tranquilos. Claro que vão surgir propostas que já se ouviram, as vozes, e ouviram-se na campanha eleitoral. Uma lista claramente a dizer que sim, que ia propor, e a outra a dizer que possivelmente era uma coisa a estudar e a ver. Mas a lista em que eu me candidatei disse claramente que não admitia nenhuma mexida na representatividade de estudantes. E para que conste, eu ganhei as eleições dos professores. E, portanto, neste momento tenho a lista em que eu me candidatei tem 4 representantes no Conselho de Escola. Eu creio que 4 representantes no Conselho de Escola mais 5 estudantes são 9 votos. E, portanto, nos 15 que compõem, salvo erro, que é o que é assim que é, nos 15 que compõem, não vejo como é que esta composição possa ser alterada, porque os próprios docentes da escola responderam afirmativamente à ideia, está lá no programa, é lê-lo, que não pode haver alterações da representatividade de estudantes. E, portanto, relativamente a isso, estou mais ou menos tranquilo, porque os professores também deram a sua... Há professores com diferentes ideias, é por isso que há diferentes listas, mas os docentes responderam afirmativamente a vários aspectos do programa e um deles foi este, e portanto estamos tranquilos porque temos os representantes suficientes para que essas propostas não passem, e eu espero deixar na Faculdade de Direito, se me permitem dizer isto, sem vaidade nenhuma, um legado que eu espero que seja respeitado, que são os equilíbrios que nós conseguimos com a representatividade que está expressa no estatuto para os órgãos da escola. Não vejo necessidade nenhuma de alterar isso. Esta composição tem dado bons frutos. E só professores que acham que a escola é deles, ou que a escola é uma escola que deve ser governada de uma certa maneira, e felizmente têm perdido todas as eleições, e eu espero que o meu legado seja esse, que quem assim pensa depois continua a pensar, mas sem nenhuma possibilidade de mudar aquilo que está no nosso estatuto. Portanto, eu acho que temos uma boa perspectiva de que mesmo após a cessação do meu mandato, possamos ter sempre, independentemente das ideias diferentes e das personalidades diversas, possamos ter sempre presente este dado, que é um dado histórico e ao mesmo tempo é um dado de futuro da Faculdade de Direito. Muito bem. Obrigada, professor. Nada, eu é que te agradeço as perguntas. Dizer que, estando agora de saída, foi um prazer colaborar consigo durante este ano de mandato e aqui continuarei a ver o bom trabalho eu e que tu, esta minha filha, direção eu e tu, está a fazer. cá estamos cada um no seu papel a fazer aquilo que for melhor para a escola. Obrigada. Obrigado.